Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã dessa quarta-feira, 7 de junho. Agora na Espanha, 10 horas e 18 minutos. No Brasil, 5 e 18 da manhã. Gente, aqui no 4 horas, ancorado pela banda de VWAP semanal. Vejam como a BTC retornou em direção à linha d'água, como num efeito elástico. Quando a BTC estava estressando aqui a base dessa canaleta virtual de baixa, que ela claramente está desenhando no 4 horas, fazendo um balezão Bolshoi aqui, eu reportei que mesmo que a tendência de baixa no curto e no médio prazo ainda persistisse, era óbvio que a gente iria buscar 28 mil dólares. É para lá que a gente está indo. Chegamos a fazer a máxima exatamente na linha d'água, essa linha magenta aqui, que estava exatamente no topo, alcançado ontem em 27.391. A linha magenta está exatamente em 27.380. Agora, no semanal, a BTC deu um show de bola e desenhou um belíssimo martelo. Vou até despoluir aqui para a gente registrar esse belíssimo martelo que ela está desenhando no semanal. O martelo, para quem não sabe, é um candle, uma figura típica de fundo. É um pavio longo para baixo em que há uma rejeição desse preço pelo mercado, e aí um corpo real fica com essa cabeça aqui típica de um martelo. Então esse martelo está pontificando muito provavelmente o fim da nossa onda 4. Então no final da história, aqui no semanal, ficou uma onda 1, uma onda 2, uma onda 3, uma onda 4 muito bem caracterizada por esse martelo, cujo corpo real, cuja cabeça do martelo respeitou religiosamente a MM200. Nesse momento, a base da cabeça do martelo está ligeiramente acima da média móvel de 200 períodos, que ficou lá em 26.200. A gente já está a 26.805. O mercado rejeitou todo esse patamar do pavio e agora a gente provavelmente, na próxima semana, na próxima segunda-feira, já vai startar com uma belíssima amplitude ondulacional compradora que vai levar a BTC para 36 mil dólares. Vamos para o diário agora. A gente abriu um belíssimo candle comprador no diário. Agora, nesse momento, o que está travando a BTC é a mediana do canal de Keltner, que está exatamente nesse ponto agora que a gente está tentando transpassar. E se romper, aí só vai parar nesse último topo aqui, em 28.444. Óbvio que existe a resistência imposta pela aresta superior da nossa canaleta aqui no 4 horas, que está formando essa LTB aqui, ó, em 28.100. A gente precisaria revogar essa canaleta aqui no 4 horas para a gente poder se livrar dessa tendência de baixa no curto prazo. No intraday, a BTC tá um belíssimo reloginho. Basicamente, ela bate na lower, acumula em direção a VWAP. Daqui a pouco eu vou ofertar os sinais de forma segura. Vai ser lucro no bolso dos assinantes. Na seara fática, explode a quantidade de meme coins com o tema Gary Gensler, o insano presidente da SEC, da CVM norte-americana, que vem com essa saraivada de ações judiciais contra exchanges, contra ecossistemas, contra criptomoedas. Agora, na ação que ele propôs contra a Binance junto a um tribunal federal norte-americano, ele citou mais de 60 ativos criptográficos, Mana, Sandy, Solana, enfim, dando conta de que tudo isso seria securities, né? Títulos e valores mobiliários sob o espectro de regulação deles, da SEC, enfim. Vamos ver como isso vai se desdobrar. E o Gary Gensler da SEC, o presidente do regulador mobiliário norte-americano, diz que há paralelos entre a Binance e a FTX. A Binance ficou indignada, dizendo que não há nenhum paralelo entre Binance e FTX, mas enfim, o Gary Gensler deu a entender que haveria um paralelo entre Binance e FTX nessa ação judicial que eles protocolaram junto a um tribunal federal norte-americano. E a Circle, a emissora da stablecoin USDC, obtém licença de instituição financeira de pagamento em Singapura. É mais um capítulo da expulsão da indústria criptográfica da jurisdição norte-americana. Agora, mais uma gigante se muda
para o Sudeste Asiático. E na seara geopolítica e finanças internacionais, um dilúvio de 1 trilhão de dívida do Tesouro norte-americano vai ameaçar a calmaria dos mercados. Os investidores agora se preparam para uma enxurrada de mais de 1 trilhão de dólares em treasuries do Tesouro norte-americano, que precisa recompor o seu caixa para ontem. Nas últimas horas foram arquivados 850 bilhões de dólares em emissões de novos títulos pelo Departamento do Tesouro junto aos reguladores. O JP Morgan alertou o Fed de que os compradores estariam sobrecarregados. Não há reserva para compra desse montante todo arquivado junto aos reguladores. Eu vou repetir. O JP Morgan reportou ao Federal Reserve que não há reserva de compra. Quando há uma emissão muito grande, um IPO ou uma emissão de treasuries, o sistema bancário promove uma fila de reservas, os interessados vão lá, alocam os recursos e deixam o dinheiro reservado. Não há, basicamente, liquidez e interesse em comprar esse dilúvio de treasuries. E o que vai acontecer? Provavelmente o Fed vai abrir uma conta contábil especial lá no Banco Central norte-americano e é o sistema bancário que vai absorver toda essa montanha de mentira. E o que vai acontecer com o balanço patrimonial do Fed é o que vem acontecendo desde a crise do subprime, em que o balanço patrimonial avançou de 2 trilhões em direção a 4 trilhões, depois veio a pandemia, avançou de 4 trilhões em direção a 8 trilhões, aí veio o Silicon Valley Bank, First Republic Bank, Signature Bank e avançou de 8, 9 trilhões para um patamar próximo de 10 trilhões, aí veio o Quantitative Tightening e o aumento na taxa básica de juros deu uma recuada, mas agora com esse dilúvio de treasuries é bem provável que uma conta especial contábil seja aberta para uma nova rodada de impressão e o balanço patrimonial do Fed muito provavelmente vai avançar para além de 10 trilhões. Os analistas dão conta de que até o final dessa década o balanço patrimonial do Fed vai estar fazendo frente ao PIB norte-americano. Então, os Estados Unidos vão começar a década de 2030 a 2040, a próxima década, com uma dívida soberana de pelo menos 40 trilhões, ou seja, basicamente quase o dobro do PIB, um Banco Central que provavelmente vai estar com um balanço patrimonial maior do que o PIB. Teoricamente, o PIB seria um lastro teórico, por assim dizer, de toda essa montanha de mentira impressa. Como o PIB vai ficando para trás e o balanço só segue aumentando exponencialmente, os Estados Unidos estão acelerando forte em direção a um muro e eles vão explodir a mais de 200 por hora. O Vision Pro da Apple é assustador da melhor maneira possível. Os jornalistas e os usuários que já que já experimentaram esse óculos de realidade virtual, dizem que é efetivamente assustador da melhor maneira possível. O medo entre os concorrentes da Apple é que eles investiram mais de 3 anos em pesquisa e design. No entanto, a verdadeira questão é saber se a Apple tem tração suficiente para poder liderar esse mercado, já que Meta, Facebook falhou na ampla adoção do dispositivo. Os preços da Apple são proibitivos, $3.500 mesmo para o mercado norte-americano é salgado, mas a Apple também não poderia ofertar um produto medíocre, segundo eles. E, enfim, gente, a BTC segue acumulando nesse momento a 26.776. Respeitamos religiosamente a lower da nossa grade curvilínea de expansão logarítmica exponencial, que foi desafiada só na pandemia e nesse viés ultra hawkish do Federal Reserve. Depois do 11º aumento na taxa básica de juros, a gente deu mais uma agulhada, voltamos para cima da lower e agora a gente deu mais uma agulhadinha só para assustar os alavancados e agora a gente está retornando para dentro da nossa grade de expansão logarítmica exponencial. Daqui a pouco eu volto com ADA, XRP, Shiba Inu. Vejam um candle comprador lindo aqui no diário, que só deve parar nesse último topo aqui na altura de 28.400. Daqui a pouco eu volto e quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.